Olá pessoal, meu nome é Fernando Patriota, sou jornalista, produtor cultural e envolvido com a pesquisa também da poesia popular e suas várias vertentes, né? A grande maioria delas aqui no Nordeste brasileiro. Quero mandar um abraço ao pessoal do canal, do Corem Arquivista, ao meu amigo Marbson Leite e a Nélio França, não é? E trabalho há um certo tempo, há um bom tempo na verdade com isso, não é? Meu pai era um dos poetas populares mais conhecidos, Otacílio Batista, e eu como jornalista tenho dedicado parte do meu tempo à pesquisa e ao resgate da memória e da obra de Otacílio Batista. Fernando, por gentileza, fala um pouco mais do teu trabalho em relação à questão das pesquisas da cultura popular, em relação ao poeta, os projetos que já foram realizados e que estão para ser realizados em relação ao poeta Otacílio Batista? Como eu disse antes, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal da Paraíba e dentro desse campo da poesia popular, mais especificamente, eu tenho estudado, tenho produzido também alguns projetos da vida e obra do poeta Otacílio Batista. Principalmente o tributo a Otacílio Batista, né, que desde da morte de Otacílio, que também é conhecido como a Voz do Irapuru, em 2003, a gente começou a produzir um evento chamado Tributo a Otacílio Batista, a Poesia Vive, né, no ano seguinte ao falecimento dele, em 2004. E a partir daí, outros projetos também vieram a reboque. E praticamente todos, ou por que não dizer todos, eu tenho participado, efetivamente, né? Que veio como extensão do tributo a Otacílio Batista, que foi o CD da minha irmã Silvia Patriota, chamado A Voz do Irapuru. Silvia Patriota canta Otacílio Batista, A Voz do Irapuru, como ele também era conhecido, né? Também veio a terceira edição da Antologia Ilustrada dos Cantadores, que Otacílio Batista escreveu em parceria com o professor e pesquisador cultural, também falecido, Francisco Liares, cearense. Esse também trabalhei efetivamente nesse projeto. Outro, da Praça Otacílio Batista, que fica localizado aqui no bairro do Brisamar, em João Pessoa. Quem conhece João Pessoa sabe onde é que fica ali. Brisamar, João Agripino, Jardim Luna. Outro projeto também que a gente se dedicou um bom tempo e a praça saiu, uma praça muito bonita, um espaço muito bacana, que beneficia ali muita gente, inclusive o pessoal do bairro São José também. Outro projeto que vai ser lançado agora, este ano, 2023, esse que é um marco, que é a biografia Otacílio Batista, uma história do repente brasileiro, que é do meu sobrinho Sanido Patriota, de autoria dele, no qual eu tenho a participação de um capítulo que fala justamente sobre toda a trajetória do evento Tributo Otacílio Batista. Então eu como jornalista, eu como pesquisador também da cultura popular e das obras de Otacílio Batista, tenho me dedicado, tem surtido efeito. Esse trabalho é um trabalho gratificante. Inclusive fui premiado pelo Ministério da Cultura na edição Patativa do Assaré de 2010, né, na iniciativa Novos Projetos. E para mim foi uma coisa extremamente importante, porque são esses reconhecimentos que nos faz seguir em frente. Porque quem trabalha com cultura popular sabe que é uma trincheira difícil, é uma batalha, e muitas vezes não conseguimos patrocínio, muitas vezes o evento não sai da maneira que deveria ser, mas estamos firmes nessa proposta. E esse ano, que se comemora o centenário de nascimento de Otacílio Batista, inclusive estou com a camisa aqui em homenagem, vai ser um evento belíssimo, já estamos nas tratativas, e onde vai ser lançado a antologia de Otacílio Batista. Em setembro vai ser lançada essa obra, que é um marco, não é, para a memória do grande poeta Otacílio Batista. Tá gravando? Fernando, por ser um dos filhos do poeta Otacílio Batista, e o mais novo, salvo engano, para o Fernando, cidadão, em primeiro lugar, a importância do trabalho e da obra do poeta Otacílio Batista e
a importância do trabalho e da obra do Otacílio Batista para o jornalista e para a nossa cultura? Olha, a importância é enorme nessas duas frentes, digamos assim, do Fernando cidadão, do Fernando jornalista e do Fernando filho, né? Eu, como filho, sou o mais novo, do irmão de 11, já faleceram duas, né? Uma Leda, a mais velha, faleceu recentemente que eu digo dois anos e alguma coisa que Leda morreu. Uma morreu bem nova, 4 anos, Loângela. Então, hoje somos 9 filhos vivos, sendo 3 homens e 6 mulheres, né? A grande maioria, a maioria reside aqui em João Pessoa, né? Então, eu como filho sempre admirei, porque papai sempre foi um homem dedicadíssimo à profissão dele. Viajava demais, né, como artista, vivia da obra dele. Ele foi um dos poetas que mais produziu livros, que mais produziu vinis na época, e chegou a produzir CD também ainda. Quando ele morreu em 2003, ele produziu ainda até 95, acredito que papai em 96 ainda estava produzindo. Ele chegou a produzir CDs também, né? Então ele era um homem dedicadíssimo à profissão dele, e nós, como os filhos e filhas, nós temos um orgulho muito grande. É muito bom você ver o seu pai trabalhador. Não é qual filho, qual a filha que não gosta de ver o seu pai e gostando do que faz. Como filho, tenho o maior orgulho do meu pai nesse sentido. E tenho certeza que meus irmãos e irmãs também têm. Como cidadão, é bom dizer que eu acabo de receber o título de cidadão paraibano, né? Eu já tinha o título de cidadão pessoense e agora recebi o título de cidadão paraibano. Para mim é uma grande honra, porque eu sou cearense, nasci em Tabuleiro do Norte e moro aqui em João Pessoa desde 1977. E devido a esse meu trabalho, devido à minha vida também dentro do jornalismo, que já vão em 25 anos, a Assembleia Legislativa, por propositura do então deputado Ranieri Paulino, recebi esse título, que para mim é uma verdadeira honra poder fazer parte desse seleto grupo de cidadãos ou paraibanos e também pessoenses. Então, como cidadão, também outra grande honra. Como jornalista, eu já fiz várias matérias sobre Otacílio Batista. Eu trabalhei no Jornal Norte, trabalhei no Jornal Correio da Paraíba, trabalhei na União. O mais tempo que eu passei em jornal impresso foi no Jornal União. E lá produzi vários, não só sobre o papai, também produzi outras matérias sobre a poesia popular, né? E viajei, inclusive, entrevistando outros cantadores, inclusive na terra do meu pai, São José do Egito, em Pernambuco. E cheguei a entrevistar outros cantadores. E como jornalista é uma pauta perene. A cantoria de viola e a poesia popular para o mundo jornalístico é uma pauta constante. Então nesses 3 pontos, nessas três frentes, filho, cidadão e jornalista, para mim o Otacílio Batista é uma pauta eterna, digamos assim. Fernando, faz uma pequena narrativa do trabalho do poeta Otacílio Batista durante toda a trajetória dele. E um pouco dessa aproximação dos poetas cantadores que Otacílio teve. Inclusive um dos que eu admiro demais, que é o Oliveira de Panelas, né? Ivanildo Villanova, que já nos deram o prazer e a satisfação de nos dar entrevista. Então fala um pouco dessa narrativa da trajetória de Otacílio Batista como poeta e essa aproximação da cultura entre os artistas e essa convivência dele com outros artistas. Otacílio Batista, ele é o seguinte, ele nasceu em 1923, exatamente, em 26 de setembro de 1923, na Vila Uburanas, que pertencia a São José do Egito. Hoje é município de Itapetim, mas é um município do Vale do Pajeú, conhecido no estado de Pernambuco. Papai nasceu ali, começa efetivamente a cantar aos 17 anos de idade na festa de Reis, né, que é bem conhecida essa festa lá em São José do Egito. Papai começa a cantar ali. Oficialmente, ele se lança no mundo da cantoria e não para mais de cantar.
depois dali. Tem uma trajetória muito forte, desde o início até o último ano que produziu, que eu acredito que o papai chegou a produzir mesmo até 70, vamos dizer, 75 anos de idade, o papai ainda estava produzindo. Não 75 não, mas certamente até os 73 ele estava produzindo, porque ele morreu com 79. Então, o que acontece? O Otacílio Batista tem uma carreira belíssima. É considerado um dos poetas que mais divulgou e mais reconhecido dentro do mundo da cantoria de viola. Não é? Viajou para vários países, dentre eles Portugal, Cuba, Argentina, não é? Aqui na América do Sul também, Bolívia. Foi para Portugal, como já disse, mais de uma vez. Então ele levou a cantoria, fez um trabalho belíssimo também com as cantadoras de viola. E ele tem uma marca muito forte, não é? Que é da questão da produção além das cantorias. Além das cantorias, ele sempre produziu muito livros, discos e também documentários. Participou de vários documentários. Seu documentário eu recomendo para quem quiser assistir, que é o documentário da TV Cultura, de 1973, salvo engano, ele e Diniz Vitorino, onde ele explica praticamente todos os gêneros da cantoria de viola. Então, Otacílio Batista, além de ser um exímio repentista, de improviso mesmo, em todas as frentes, ele divulgou muita cantoria e os cantadores. Muitos cantadores entraram na cantoria de viola devido ao Otacílio Batista. Um deles foi a Oliveira de Panelas. Ficou conhecido devido ao Otacílio Batista, né, que reconheceu a Oliveira de Panelas em São Paulo e o trouxe para cá, para João Pessoa, e fez uma das duplas mais famosas da cantoria de viola e cantaram durante 25 anos. Papai tinha esse perfil. Os cantadores, quem estou dizendo isso nem sou eu, estou falando aqui até pela boca de alguns cantadores que quando se encontram comigo dizem: olha, Otacílio Batista era extremamente generoso, inclusive com os cantadores medianos que ele colocava para cantoria de viola. Para poder ganhar o seu dinheiro também, papai tinha essa ação, ele tinha essa iniciativa. Outra coisa muito importante na carreira de Otacílio Batista, a produção dos congressos de cantadores que acontecia no Teatro Santa Rosa, aqui em João Pessoa. Na década de 80, final dos anos 70, década de 80, o Teatro Santa Rosa vivia cheio e papai conseguia lotar aquele teatro, levando duplas de cantadores. De repente, cantadores de viola lotavam aquele teatro. Sumiu. Hoje não existe mais congresso de cantadores de viola. Pelo menos aqui, daquele porte, eu não vejo. Tem sim alguns trabalhos importantes sendo desenvolvidos na Paraíba, claro que tem. Mas eu acho que precisava ser mais forte, inclusive com a participação maior de quem se produz a poesia popular. Fora isso, o Otacílio Batista viajou. O Otacílio Batista cantou para o Papa João Paulo II, um dos cantadores que chegou a cantar para o Papa. Roberto Carlos, depois de um show aqui no Astrea, foi pegar papai na minha casa, na nossa casa no bairro Brisamar, e levou para uma cantoria privada aqui na Peixada, aqui na Praia do Poço. Ele e Oliveira de Panelas, para um seleto grupo. O Roberto Carlos ficou encantado depois dessa cantoria e papai foi convidado a passar uma semana na casa de Roberto, fazendo a turnê entre Rio e São Paulo e cantando durante 5 dias também para Roberto Carlos. Então o Otacílio Batista, ele transcendeu aquela figura, digamos, que as pessoas têm do cantador de viola, né? Aquela pessoa geralmente muito simples, geralmente, infelizmente, às vezes que a gente vê nas praias, numa situação que não deveria estar, a verdade é essa, que não deveria estar, que o Estado deveria estar dando suporte àquelas pessoas de uma maneira muito mais eficaz, essa é a verdade. Mas papai consegue transcender essa questão e coloca... Tem uma passagem muito interessante também, que é no Teatro Santa Isabel, em Recife, que eu costumo dizer sempre nas entrevistas, que é Ariano Suassuna, tem essa imagem, que é Ariano Suassuna empunhando uma viola no teatro que até então sempre foi um espaço erudito, recebe Otacílio Batista e Lorival Batista, que estava ao lado, a minha tia Helena, esposa de tia Lorival, e Ariano Suassuna defendendo os cantadores de viola num palco erudito. Então Otacílio Batista é essa figura maravilhosa que conseguiu expandir o mundo da cantoria de viola, não só para os 4 cantos do Brasil, mas para outros países também. Fernando, a importância sociocultural
e socioeducativa nas escolas das diversas manifestações artístico-culturais existentes no Brasil, em particular no Nordeste, né? E em especial na Paraíba, lógico. A inserção da literatura, cordel, poesia, cantoria, nesse sentido, como ferramenta de apoio para fins didáticos, culturalmente falando. Qual a dimensão da arte e da cultura nesse sentido, Fernando, na tua visão? Olha, essa questão é uma questão muito interessante, porque é o seguinte, o repentista, o cantador de viola, né, o poeta popular, ele, durante muito tempo, eu acho que acredito que ainda hoje, em algumas localidades, sobretudo do Nordeste brasileiro, ele serve também como repórter. Os grandes acontecimentos, Segunda Guerra Mundial, o homem foi à Lua, né, o assassinato de Kennedy, enfim, o suicídio de Getúlio Vargas, a morte de Ayrton Senna, algo assim dessa amplitude, os cantadores de viola, eles sempre transformaram isso em notícia. E a notícia transformada em estrofes, em versos, e levavam ali para a comunidade através dos seus folhetos, ou até mesmo na forma oral. E ele reportava na visão rápida, popular e evidentemente, preservando os fatos, mas também dando seu lado poético sobre o que tinha acontecido. Então isso é escola também, né? Isso é escola. O Otacílio Batista também é homenageado aqui em uma biblioteca, em uma escola, salvo engano, no Ernesto Geisel, não estou lembrado do bairro, mas ele leva o nome de Otacílio Batista, a biblioteca. Eu acredito que a forma que os cantadores de viola, os poetas populares utilizam, a forma simples, a forma popular, a linguagem que eles utilizam, poderiam servir sim e servem como instrumento de educação, sobretudo a educação básica, né? Educação básica, não é? Da informação da nossa linguagem, da manutenção da cultura nordestina, que os cantadores de viola são extremamente... Se você pegar um pouco da história, você vai ver que os 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Ceará, tem também no Rio Grande do Norte, tem os estados, tem na Bahia, tem. Mas esse tripé, o tripé é muito forte, onde circulam os cantadores, o maior número de cantadores e o maior número de pessoas que vivem da cantoria e seus produtos. Então eu acredito que a linguagem simples e popular dos cantadores poderiam ser utilizados sim. Agora, claro, isso requer um trabalho profissional de pessoas que trabalham diretamente com a educação, né? Eu como jornalista, eu apoio, eu como pesquisador posso apoiar, devo apoiar, mas requer sim um trabalho, uma metodologia, uma forma de trato para que isso possa ser levado eventualmente numa sala de aula. Eu já vi em alguns programas, alguns documentários, a literatura de cordel sendo levada às escolas de alguns municípios aqui do Nordeste brasileiro. Já vi, mas sempre acompanhado de um professor, de uma professora, de um diretor de escola, para que isso seja tratado e debatido pós, né? É como você exibe um filme, como a gente vê, eu sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, e quando a gente assistia o filme, depois a gente ia debater o filme com o professor. Então eu achava aquilo maravilhoso e deve ser assim. Então eu acredito que isso poderia ser usado sim nas escolas. Fernando, a tua visão atual sobre a cultura brasileira e regional, no sentido quantitativo e qualitativo, hoje, não só na área da cantoria, mas em todas as vertentes culturais, hoje no Brasil. Como é que tu enxerga essa questão hoje? Olha, eu vejo com muita preocupação. Quando se fala em cultura, primeiro, vamos deixar claro, não é só música, né? Muita gente fala em cultura e remete para música. Mas como a gente está falando de Otacílio Batista, que é o mundo musical, então vamos nos prender à questão da música. Eu, apesar de não ser músico, né, mas conheço muitos músicos, muitos produtores culturais. Minha irmã, ela é música ou musicista, enfim. A gente declama, meu irmão também canta, José Patriota, minha irmã Silvia Patriota.
Eu também, de vez em quando, me arrisco aí também a soltar uns versos, enfim. Mas não é minha área. Mas eu vejo com muita preocupação, porque, por exemplo, se você pega o forró, eu sinceramente não tô escutando mais, o que tá sendo veiculado em algumas rádios. Para ser sincero, são poucas as rádios que eu escuto aqui quando eu estou com tempo para ouvir e tal, né? Porque realmente a programação musical é de doer. Não sei o que é aquilo, não consigo entender, não consigo como é que aquilo consegue se expandir e o pior, como tem gente que gosta. Porque o que acontece é o seguinte, a música para mim, ela sempre foi presente. E a música para mim, ela sempre foi uma ferramenta de comunicação e também de uma coisa que mexe com nossos sentimentos, nossas lembranças, nossas esperanças, nossos amores, nossos desejos, sabores, né? Nosso futuro, por que não dizer? A música é muito presente, a música é uma linguagem, é como o cinema, são linguagens que estão muito presentes em nossa vida. Então quando uma coisa é mal feita, é maltratada, não tem como gostar. Porque você visa única e exclusivamente o ganho financeiro, para você não dizer absolutamente nada, você está trabalhando com palavras altamente chulas e pessoas não sabem nem o que estão dançando, não sabem nem o que estão cantando. Então eu vejo muita preocupação. Eu acredito que na arte, estou falando da música, em outro segmento da arte, não, já vejo, por exemplo, o cinema nordestino indo por um caminho bem interessante e já faz um tempo. Que a produção cinematográfica nordestina e atores, atrizes, diretores, inclusive mulheres, né? Inclusive ou principalmente, tem feito um trabalho belíssimo, eu tenho acompanhado, é outra coisa. Agora, e também existe uma resistência contra essa música, né? Existe uma resistência contra essa música. Eu tenho lido, tenho escutado algumas entrevistas de ícones do forró, propriamente até da poesia popular, muito preocupados com isso, não é? Agora, eu acho que deve ser feita uma questão seguinte, saber por que tanta gente gosta. Essa é uma pergunta que, quem sabe, eu posso até fazer um trabalho a respeito. Maravilha. Fernando, a importância da arte e da cultura para as novas gerações. Olha, as novas gerações, eu acredito que ela está trazendo muita coisa para a gente também, não é? Porque, por exemplo, a gente que trabalha com jornalismo, eu venho do jornalismo impresso, eu venho das redações que tinha máquina de datilografia, não tinha, e era bem complicado, sobretudo quando você errava o texto. Esse contexto aí está acrescentado dentro da pergunta, e a importância da arte e da cultura para as novas gerações e a tecnologia. Pois é, e aí então o que acontece? A arte e a cultura, ela é importante para todas as gerações. Sempre a arte e a cultura vai ser importante para todos, sempre foi. A arte e a cultura, ela é um pilar da humanidade. Não existe humanidade sem arte e sem cultura. Elas fazem parte do nosso existir. Por mais que você não queira, mas você está produzindo algum tipo de arte, algum tipo de cultura. Ao seu falar, você já está produzindo, você está se comunicando. Comunicação não deixa de ser uma arte. Não está entre as artes, as clássicas, pintura, mas está o teatro, está a arte cênica. As artes cênicas é uma arte. A pintura, outra arte. A música, a dança, a escultura. E por aí vai. Então tudo é importante. A arte e a cultura são pilares da existência humana. É sempre importante. Agora, existe, eu volto a dizer, existe essa preocupação constante que a gente tem que ver esse fenômeno que está acontecendo, né? Eu acredito que levemente está passando essa onda. Me parece que levemente está passando. Eu estou sentindo que está Agora, o que é bom fica. Meu pai já dizia isso. O que é bom é ruim. Minha mãe já dizia, Dona Rosina, professora, grande professora, fundamental na vida, fundamental na vida de Otacílio Batista, não é responsável por arquivar boa parte da carreira de papai. Então, minha mãe sempre dizia, coisa ruim demora, mas passa. Então, eu acho que é por aí, sabe? Mas a cultura e todas as formas, todas as manifestações culturais são importantes e sempre serão importantes na vida dessa e de futuras gerações. Fernando, abre aspas, nós somos irmãos por afinidade,
já que a humanidade ergueu-se do pó. A mãe natureza não tem preconceito, nem separa o peito para um filho só. Otacílio Batista. Otacílio Batista. Poderia comentar essa citação dele? Olha, esses versos de Otacílio Batista, ele está ligado, na minha opinião, a uma questão social, né? Social, porque nós somos todos irmãos, ele já começa dizendo isso, nós somos todos irmãos, né? Então isso é pura verdade. Otacílio Batista sempre teve essa preocupação social. Aproveitando esse gancho rapidamente, eu queria declamar também de Otacílio Batista, que ele fez em homenagem às crianças, fez Criança Verde Campina, Criança Pássaro que Voa. Essa ele citou para o Papa. Mas criança abandonada, né? Ele faz órfãos da madrugada, inocentes marginais, morrem na beira do cais, na sarjeta enlameada. Pobre geração coitada, trapos de todo o muturo. Quem a fez dorme no escuro, deixando assim sem guarida pedaços de sua vida, sem presente e sem futuro. Quer dizer, Otacílio Batista sempre teve um olhar social assim, amplo e muito ligado. Papai era muito antenado, muito atualizado, tinha uma preocupação de ler constantemente. Então, esse lado social, quando faz nós somos todos irmãos, tem um lado religioso, não é? Que papai lia também muita Bíblia e muita coisa da obra dele, ele está inspirado nos textos bíblicos. Essa questão, somos todos irmãos, que Jesus teria dito, somos todos, mas também somos todos irmãos de igualdade, né? Dá o peito, não separa o peito para um filho só, quer dizer, divide o que se tem. Então, Otacílio Batista tem esse gancho, tem essa pegada social. Eu digo tem, porque ele já morreu, poderia dizer teve, mas tem porque a obra fica. Então, a obra tem. Então, ele morreu, mas a obra ficou. Então, a obra tem, permanece. Fernando, fala um pouco da questão relacionada à música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essa história. A música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa foi o seguinte: Otacílio Batista já gravou essa música em 1974, no vinil, que tem a participação de Clodomiro Paz, né? E essa música, ela foi regravada por Amelinha, na voz de Avelinha, com os arranjos de Zé Ramalho. Então a música fez um sucesso enorme na década de 80, que foi tema de abertura do seriado Lampião e Maria Bonita, na Rede Globo, de televisão. E papai, autor, Amelinha, na voz belíssima que a Amelinha sempre teve, interpretou, e Zé Ramalho entrou com os arranjos, como eu disse antes. Então fez um sucesso muito grande, vendeu muito, até hoje toca nas rádios. E até hoje eu sou perguntado, a Mulher Nova, Bonita e Carinhosa é de Otacílio, não é? A música é de Otacílio Batista, a letra é de papai, e já tinha sido gravado lá atrás, em 1974. Ok, maravilha. Fernando, você participou de um evento, salvo engano, acredito eu, organizado pelo Tribunal de Justiça, e aí você participou, e aí você citou Coisas do Sertão e Dia da Eleição. Poderia foi um trechinho? Rapaz, foi um evento que teve no Tribunal de Justiça, que foi muito bacana, com a participação, inclusive, né? de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna estava. Ariano Suassuna parece estar. Foi um dos convidados, o principal convidado, na verdade, foi Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dá aquelas aulas, show dele, muito dava, né? Outro grande defensor da poesia popular, grande Ariano Suassuna, que tive o prazer de fazer uma entrevista exclusiva com ele na casa dele em Recife. Foi publicado no Jornal Norte. E uma figura, um cara inteligentíssimo. E, assim, também outro que nos deixou. Grande Ariano. E tinha uma admiração enorme por Otacílio Batista. Sim, eu participei de um evento no Tribunal de Justiça, o ano não vou lembrar agora, porque realmente já faz um tempo. E eu declamei dia de eleição. 2011. Em 2011, ó, já faz tempo. Passa rápido o tempo. Boa.
E eu declamei de eleição de Otacílio Batista e também criança abandonada, foi? Criança... Me parece que sim. Não, eu peguei essa. mas dia de eleição certamente eu declamei e foi muito bacana, que foi o teatro, o auditório estava cheio, de Oliveira de Panelas participou também. E essa produção cultural nas empresas públicas e privadas, assim eu considero de extrema importância. Porque você descobre talentos lá dentro também. Tem pessoas que é um funcionário público, mas que publica um livro, que canta, que toca um instrumento, que interpreta, que pinta, que dança. Então, paralelo a isso, eu também promovi um projeto, desenvolvi um projeto no Tribunal de Justiça, no qual faço parte da gerência de comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, né? E aqui vai um abraço aí aos jornalistas do Tribunal de Justiça, que chamava Jus Humor, que eu fiz com Piancó e Leozinho do violão, e juntamente com o juiz Ronaldo Queiroga, e nós viajamos eu acho que as principais comarcas do estado da Paraíba. A gente desenvolveu esse projeto lá muito interessante. Então, aqui vai um abraço aí ao Poder Judiciário Estadual, que hoje é presidido pelo desembargador João Benedito da Silva, que a cultura ela está presente em todos os lugares. Fernando, ainda dentro desse contexto, que eu achei interessante essa aí, eu sou fã de Orlando Tejo, e aí eu vi uma matéria que fala desse verso, dessa citação, que até hoje existe para essa dúvida. Que inclusive o Otacílio Batista está incluso. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Isso é uma... eu acabei... já posso falar? Pode falar. É o seguinte, inclusive eu dei uma entrevista ao G1, né? Sobre isso. Foi o seguinte, tá na antologia esse verso, não, esses versos, mas não nessa ordem, sabe? Não nessa ordem. Entendo. Mas, assim, a autoria acaba sendo de Otacílio Batista. A ordem só foi meio que invertida. E foi, assim, bombou na voz do grande Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mas depois de uma pesquisa, e a entrevista está muito boa, eu recomendo, quem pesquisar lá, é fácil encontrar, só botar Otacílio Batista, esse ano eu morri, mas ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que vai encontrar a entrevista completa no G1, explicando toda essa questão. Muito legal, um trabalho muito bem feito, e Otacílio Batista sempre, não é, meio que um passo à frente nessa questão de perceber, de entender o funcionamento das coisas. Autoria controversa de Zé Limeira, Orlando Tejo e Otacílio Batista. Porque Zé Limeira é o seguinte, é bom citar só o seguinte, Zé Limeira existiu. Muita gente, Zé Limeira existiu. Zé Limeira foi considerado o poeta do absurdo. Ele existiu, só que ele fazia versos, estrofes, de uma maneira como o próprio nome dele carregou, absurdas. Ele misturava autores com outros livros, ele misturava datas, ele não estava nem aí. Então, muitos cantadores, querendo também dar uma viajada desse mundo do absurdo, fazia estrofes absurdas e acreditava para Zé Limeira. Então ele ficou como um cara, um fantasma, mas que Zé Limeira existiu, ele sim existiu, e tem versos belíssimos. Com certeza, eu tenho um livro dele, grego. Matéria muito bacana, feita pelo meu amigo, meu colega Felipe Caldas, fez uma pesquisa, e dentro dessa entrevista, dentro desse texto, tem também a participação do Astier Basílio, jornalista, também colega, trabalhamos juntos no Jornal União, cantador, Oliveira, Astier, que hoje está na Rússia. Um abraço aí ao grande poeta, grande amigo Astier Basílio, e também ao Felipe Caldas, pelo excelente trabalho que fez nessa matéria. Os irmãos Batista. Fernando, dentro do contexto da arte, da cultura e da cantoria, fala um pouco da importância dos irmãos Batistas. Lorival, Otacílio Batista e Dimas Batista. Então, Lorival, Dimas e Otacílio Batista, a trindade, chamada os irmãos Batista. Eles já vêm de uma família de vários cantadores, né? Eles permaneceram durante um bom tempo. Otacílio, o mais novo,
o mais velho Lorival, Dimas, e tinha um quarto que não era cantador, que poucas pessoas não sabem, é Cecílio, tio Cecílio, mas esse não era cantador. Tio Lorival, o mais velho, papai considerava o melhor de todos, o rei do trocadilho, também chamado o Louro do Pajeú, né? Ele fez uma dupla assim fantástica com Pinto Monteiro, que era considerado imbatíveis, tanto no desafio quanto no trocadilho. Então esse Lorival Batista permaneceu sua vida em São José do Egito, casou-se com tia Helena, e lá ele é sempre muito homenageado e realmente merece todas as homenagens de Lorival pelo excelente, exímio repentista que ele foi e é. Também escreveu, né, Palhaço que Ri e Chora, é uma das obras magníficas de tio Lorival Batista, né? Ao lado, como eu disse, de Pinto Monteiro, fez desafios memoráveis, muito bem-humorado o tio Lorival, muito bem-humorado. Na casa dele lá no dia 6 de janeiro sempre teve o aniversário dele e a casa dele era aberta para a população, não só para cantadores, mas para quem quisesse participar da festa. E até hoje permanece essa festa lá. Inclusive esse ano eu participei de uma mesa de debates e esse ano foi agora em janeiro, como eu disse, né, 6 de janeiro, foi o centenário, papai foi um dos homenageados devido ao centenário de nascimento dele lá em São José do Egito, essa grande festa. Tio Dimas Batista, esse mais intelectualizado, ele canta, depois ele se separa um pouco da cantoria de viola e se dedica ele foi professor universitário, né, também advogou, então ele não viveu, digamos assim, ele não precisou tanto da cantoria de viola, tanto da poesia popular quanto tio Lorival, quanto papai. Mas outro grande poeta, sobretudo nos decassílabos. Ele tem decassílabos fantásticos, uma verdadeira aula, uma memória espetacular. Ele conseguia trabalhar qualquer, não digo qualquer, mas os principais fatos da história, ele materializava em decassílabos, coisa belíssima a obra de Dimas Batista. E Otacílio Batista, o mais novo, ele entra na cantoria, como eu disse anteriormente, a cantar com 17 anos, né? E nasceu em 23, você calcula, quer dizer, os outros já cantavam, e ele consegue, Otacílio Batista, ser o cantador de viola que consegue levar, digamos assim, consegue propagar o repente brasileiro para todos os cantos do país. Por quê? Porque papai, ele não fica só onde ele nasceu. Não que isso não tenha algum problema para quem ficou, não. Eu estou dizendo no caso de papai, por quê? Porque papai nasce em São José do Egito, Pernambuco, casa com minha mãe, Rosina, professora Rosina de Freitas, que é cearense. Dali ele mora em Tabuleiro do Norte, onde nascemos, boa parte nasceu em Tabuleiro do Norte. Fica um pouco em Tabuleiro do Norte, onde Otacílio Batista foi vereador, foi delegado, foi presidente da Câmara dos Vereadores e vai ser homenageado agora lá, com um painel muito bonito que está sendo feito em homenagem a ele lá. E depois vai para Fortaleza, de Fortaleza vai para João Pessoa. E daqui de João Pessoa a carreira dele realmente é que ganha assim uma expansão ainda maior. Então esse trio formado dos irmãos Batista é, sem dúvida alguma, uma marca, digamos, um marco na cantoria de viola brasileira. Lorival, Dimas e Otacílio Batista. Maravilha. Essa polêmica, não digo uma polêmica, mas é uma pesquisa e depois foi identificado dentro de Antologia Ilustrada dos Cantadores, esse verso de Otacílio Batista, que ficou bem conhecido na voz de Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Papai disse: eu já cantei no Recife dentro de um pronto-socorro, ganhei 200 mil réis, comprei 200 cachorros. Morri no ano passado, mas esse ano eu não morro. Fernando, dentro desse contexto, e aqui tem uma... É extraordinário. Depois de ouvir o seu pai, né, Otacílio Batista, o poeta Otacílio Batista, cantar durante um festival de violeiros realizado no Rio de Janeiro, o poeta Manuel Bandeira mandou os seguintes versos, e aí eu vou citar só um trecho porque é um pouquinho... Anteontem, minha gente, fui juiz de uma função de violeiros do Nordeste cantando em competição. Se quiser completar e comentar um pouco sobre isso. Sim. Otacílio Batista
Manuel Bandeira, o grande Manuel Bandeira, participou como jurado de um congresso de cantadores e ele saiu maravilhado no que viu, né? Inclusive, esses versos, que são essa estrofe, que é bem grande, foi gravado por Djavan, em um LP de Djavan, que inclusive, até onde eu sei, não deu crédito aos versos, que esses versos estão também em antologia ilustrada dos cantadores. Manuel Bandeira disse: ontem, minha gente, fui juiz de uma função de violeiros do Nordeste, cantando em competição. Vi cantar Dimas Batista e Otacílio, seu irmão. Ouvi um tal de Bandeira, ouvi um tal de João. Um a quem faltava um braço, aí por aí vai. Que é muito grande, não é? Mas o fato é que Manuel Bandeira... E no final ele diz: saio convencido que eu não sou poeta, não. Poeta é quem faz verso de improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, seu irmão. Então, Manuel Bandeira sai maravilhado, como ficou maravilhado quando viu a primeira vez Ariano ao ver os cantadores, entendeu? Como ficou maravilhado Roberto Carlos quando viu os cantadores. Então, é esse mundo maravilhoso, que infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem o reconhecimento que merece. Fernando, fala um pouco mais sobre os projetos que virão e também a questão do A Poesia Vive e esse trabalho contextualizado dos irmãos, filhos de Otacílio Batista, por gentileza, e também a questão dessa administração do acervo, dessa conservação e preservação que vem sendo feita e o que vocês pretendem fazer para o futuro nesse sentido. Certo, veja bem, 2023, esse ano, né, é o centenário de nascimento de Otacílio Batista. Então, estamos já na produção do evento de mais um tributo a Otacílio Batista, a Poesia Vive, que o tributo vai ser realizado em setembro. O mês de setembro já está confirmado. Estamos ainda nas tratativas para o lugar e a data. A data, certamente no final de setembro, vai ser no final de setembro. Esse evento é muito importante. É importante devido aos 100 anos de Otacílio Batista, né, de nascimento dele, e também porque vai acontecer o lançamento da biografia de Otacílio Batista, uma história do repente brasileiro de autoria de Sandino Patriota, que é um dos netos de Otacílio Batista. A obra já está em pré-venda no site do Sebo Cultural. Por que é importante essa pré-venda? Porque a gente precisa vender 300 exemplares para garantir os custos gráficos e fazer o lançamento em setembro. Certamente vamos alcançar, mas é importante que as pessoas cliquem lá, procurem, que é fácil de achar e participem desse movimento cultural. Eu tenho uma participação nesse livro, como disse anteriormente, um capítulo que fala sobre a trajetória do tributo a Otacílio Batista desde 2004 até agora, né? Outro ponto importante, um projeto que a gente já está trabalhando, a gente está reunindo o acervo de Otacílio Batista, que a gente vai definir o local para ficar um pequeno museu da obra, das coisas de Otacílio Batista, e está sendo tratado por mim, por Silvia Patriota, minha irmã, José Patriota, Lígia Patriota, minha irmã, que mora em Fortaleza. A gente está tratando da formatação desse projeto, e no decorrer desse ano a gente já vai ter algumas reuniões e a gente vai reunir, tem muita coisa interessante, livros escritos à mão, né, ali para o papai, instrumentos, né, de papai, principalmente a viola, claro, todos os livros, todos os folhetos dele, roupas dele, né? Então, alguma coisa, tudo que a gente puder conseguir com família e com amigos, que eventualmente tenha algum objeto de Otacílio Batista, possa participar com o museu, a gente está também no desenvolvimento desse projeto. Mas para esse ano, muito importante, eu faço aqui um convite a todos, a todas, para que participem do tributo a Otacílio Batista em setembro. No decorrer, eu acho que no máximo em junho a gente já está com esse local definido, horário, local e principalmente as participações, que sempre o tributo traz poesia,
cantoria de viola, música popular brasileira, não é? E debates. Esse ano talvez a gente consiga trazer um nome de peso. De nome de peso, não que os outros não sejam de peso, mas eu digo um nome paraibano ou paraibana, estamos vendo aí, para que participe do evento, tá certo? Então, basicamente é isso, e a poesia popular brasileira, popular nordestina, precisa ser valorizada, precisa do novo também. Você que tem aí seus 20 e poucos, 19, 20 anos, pesquise sobre a cultura popular, talvez você se identifique com ela, talvez ali esteja, quem sabe, até sua tendência profissional, não é? Seja na literatura, seja na música, seja na escrita, enfim, na escrita que eu digo jornalística, né? Porque tem escrita da literatura e escrita jornalística. Eu sou da escrita jornalística. Então, é basicamente isso. Então, Otacílio vive, a poesia vive, estão todos convidados ao tributo e ao lançamento da biografia Otacílio Batista, uma história do repente brasileiro. Biblioteca. A Biblioteca Otacílio Batista, mais uma homenagem à vida e à obra de Otacílio Batista, fica na escola Radegundes Feitosa, ali no bairro José Américo, na capital, João Pessoa. Olha, falar da importância do trabalho desenvolvido pelo canal Corem Arquivista, né? Porque é um trabalho de resgate, é um trabalho de valorização da poesia, não só da poesia, mas certamente o canal trabalha com outras frentes, com outras vertentes, né, da cultura e outros segmentos da sociedade paraibana. Então, considero esse trabalho importantíssimo. É interessante que você se inscreva no canal, vai lá no sininho, dá um toque para ficar recebendo as notificações. E aqui, um abraço a você que está participando do Corem Arquivista. Muito legal ter participado aí da iniciativa, muito legal ter participado do programa. Pode contar com o Fernando Patriota. Valeu. Obrigado a todos, obrigado, Fernando. Valeu.